O segredo da liberdade mental para a alta performance imparável. A liberdade no controle. Olá. Quero que você feche os olhos por um instante e imagine um escravo. Alguém que não tinha controle sobre seu corpo, sobre seu tempo, sobre seu destino. Alguém cujas ações eram comandadas por um mestre cruel que poderia a qualquer momento decidir sobre sua vida. O que você acha que se passava na mente de um homem assim, no silêncio de sua servidão? A resposta, eu descobri em uma de nossas expedições mais valiosas ao mundo antigo, está contida nos ensinamentos de Epicteto, um filósofo estoico que nos mostra a chave para a alta performance, que é, ao mesmo tempo, a mais simples e a mais revolucionária de todas: o foco no que você pode controlar. Epicteto nos ensina que a verdadeira liberdade não está na ausência de cadeias físicas, mas na liberdade mental, que a ninguém pode ser tirada. Nós vivemos em uma era que glorifica o poder e a influência externa. Buscamos controlar o mundo, mas raramente paramos para controlar a única coisa que realmente importa: a nossa mentalidade. O que a maioria das pessoas não percebe é que Epicteto, o escravo, era um mestre. Ele era um mestre de sua própria mente, de sua própria reação, e a sua alta performance era forjada na sua capacidade de escolher o que pensar, o que sentir, o que valorizar. Ele sabia que, mesmo que seu corpo fosse de seu mestre, sua mente era sua, e essa é a primeira e mais poderosa lição que o estoicismo tem para nos ensinar sobre a alta performance. Pense no seu dia. Quantas vezes você se deixou levar pela raiva, pela frustração ou pela tristeza por algo que estava completamente fora do seu controle? O que a filosofia de Epicteto nos ensina é que a verdadeira disciplina é sobre a capacidade de focar no que é seu. Em seu manual As Enchiridion, o manual de Epicteto, ele nos diz: há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Ele nos convida a ser o guardião da nossa própria liberdade. A resiliência que tanto admiramos em grandes líderes não é a capacidade de aguentar mais, mas a sabedoria de soltar o que não se pode controlar. Epicteto nos ensina que o segredo de uma vida de alta performance não é a ausência de obstáculos, mas a disciplina de focar no que é nosso. E essa é a primeira página do manual que ele deixou para a eternidade. A alta performance que nasce do controle é muito mais forte e duradoura do que a que nasce do desejo por poder. A disciplina de um estoico é forjada no silêncio da observação, na paciência do planejamento, na resiliência de um propósito inabalável. E o seu trabalho, a sua vida, os seus negócios são o seu campo de batalha. E o primeiro passo para a vitória é ter a disciplina de focar no que é seu. A ação prática para esta parte da nossa jornada é sobre um primeiro ato de foco. Tire um momento para se perguntar: o que está me estressando agora? E o que, nessa situação, está no meu controle? Não se apresse em responder. Apenas sinta a liberdade que essa pergunta traz. Ela é a primeira pedra da sua pirâmide. Se a ideia de que a liberdade está no controle ressoa com você, e se você está pronto para desvendar os segredos de Epicteto para a sua própria vida, comente "Eu controlo" abaixo. Se o vídeo te fez refletir, curta e se inscreva no canal para não perder o nosso próximo mergulho nessa expedição. A dicotomia do controle. Se você se permitiu a pergunta sobre o que está no seu controle, então você já começou a desenterrar a chave mestra do estoicismo. O que a maioria das pessoas não entende é que a alta performance não é um ataque constante ao mundo externo, mas a capacidade de se defender do que não se pode controlar. Epicteto, o filósofo escravo, nos deu o mapa mais claro para essa jornada: a dicotomia do controle. Ele nos ensina que no universo existem apenas duas categorias de coisas: as que estão em nosso controle e as que não estão. E a nossa liberdade começa com a disciplina de saber a diferença.
Nós, em nossa jornada como arqueólogos da performance, vemos essa dicotomia como o maior legado de Epicteto, mais valioso que qualquer tesouro. E a disciplina de aplicá-la é acessível a todos nós. Vivemos em um mundo que nos ensina a tentar controlar o incontrolável. Queremos controlar a opinião dos outros, o trânsito, o mercado, o passado. Mas cada tentativa é como uma batalha perdida, que nos drena a energia, a resiliência e o foco. A filosofia de Epicteto nos convida a ser o guardião do nosso próprio portão, a decidir o que entra e o que fica de fora. Ele nos lembra que a única coisa que realmente importa é a nossa mentalidade, a nossa reação aos eventos. E essa liberdade de escolha é a fonte da nossa alta performance. Pense no seu dia. Quantas vezes você se deixou levar pela raiva, pela inveja ou pela frustração por algo que estava completamente fora do seu controle? O que o estoicismo nos ensina é que a verdadeira alta performance não é a ausência dessas emoções, mas a capacidade de observá-las, de reconhecê-las e de não permitir que elas nos controlem. Epicteto se lembrava de que, se você está angustiado por qualquer coisa externa, não é a coisa que o incomoda, mas o seu próprio julgamento sobre ela. E está em seu poder apagar esse julgamento neste exato momento. Que poder libertador! Ele sabia que o segredo de uma vida virtuosa era o foco no seu círculo de controle e não no seu círculo de preocupação. A dicotomia do controle é como uma espada de dois gumes. Ela corta o que é inútil em sua vida e te deixa apenas com o que é verdadeiramente importante. A ação prática para esta parte da nossa jornada é sobre a aplicação dessa dicotomia. Pegue um caderno e pense em uma situação que te tirou do eixo. Pode ser uma discussão com um amigo, um prazo apertado no trabalho ou uma crítica. Agora divida a página em duas colunas. O que eu posso controlar? E o que eu não posso controlar? Seja brutalmente honesto. A clareza que você vai desenvolver nesse processo é o alicerce para uma liderança inabalável, a fortaleza que vai te proteger de tudo que está fora do seu controle. E é assim que você se torna invencível. Esta jornada está apenas começando a revelar o seu verdadeiro poder. E estamos apenas arranhando a superfície do que a filosofia de Epicteto pode fazer por você. Se a ideia de focar no que você pode controlar ressoa com você, comente, controle abaixo. Se o vídeo te fez refletir, curta e se inscreva no canal para não perder o próximo passo da nossa expedição. O paradoxo da liberdade. Se você já começou a separar o que está sob seu controle do que não está, então você já começou a sentir o peso da liberdade. A alta performance, a verdadeira liderança, não é sobre ter poder sobre os outros, mas sobre ter liberdade sobre si mesmo. Epicteto, o escravo, nos ensinou que a liberdade não é um presente do mundo, mas uma conquista da mente. Ele viveu sua vida acorrentado, mas a sua mentalidade era a de um rei. E essa é a lição mais poderosa que o estoicismo tem para nos ensinar sobre a alta performance. Nós, em nossa jornada como arqueólogos, desenterramos muitos códigos de disciplina, mas poucos são tão profundos quanto a filosofia de Epicteto. Ele nos mostra que a alta performance não é sobre a conquista de coisas, mas sobre a construção de um propósito que transcende o tempo. O legado de um escravo que se tornou um mestre da liberdade não é um monumento de pedra, mas a ideia de que a sua liderança pessoal é a única coisa que realmente importa. A resiliência de um estoico não era forjada na esperança de um futuro distante, mas na certeza de que suas ações no presente estavam honrando o seu propósito e a sua liberdade interna. Eles entendiam que a disciplina de focar no que é seu é a fonte de todo o seu poder. A alta performance que nasce de um propósito de liberdade é muito mais forte e duradoura do que a que nasce do desejo por recompensa. A disciplina de Epicteto era forjada na aceitação da impermanência, da fragilidade da vida. Essa aceitação lhe dava uma clareza de propósito que o tornava verdadeiramente imparável.
Ele não buscava poder ou glória, mas liberdade. E essa é a maior diferença. A alta performance, que nasce de um propósito inabalável, é muito mais forte e duradoura do que a que nasce do desejo por recompensa. A disciplina de um estoico era um reflexo de um compromisso interno que transcendeu o campo de batalha. A ação prática para esta parte da nossa jornada é sobre o paradoxo da liberdade. Pegue o seu caderno e pense em um momento em que você se sentiu impotente. Pode ser no trabalho, em casa ou com seus amigos. Agora, divida a página em duas colunas. O que eu posso controlar e o que eu não posso controlar. Seja brutalmente honesto. A clareza que você vai desenvolver nesse processo é o alicerce para uma liderança inabalável, a fortaleza que vai te proteger de tudo que está fora do seu controle. E é assim que você se torna invencível. O paradoxo da liberdade. Esta jornada está apenas começando a revelar o seu verdadeiro poder. E estamos apenas arranhando a superfície do que a filosofia de Epicteto pode fazer por você. Se a ideia de que a liberdade está no controle ressoa com você, comente liberdade abaixo. Se o vídeo te fez refletir, curta e se inscreva no canal para não perder a próxima fase da nossa expedição. O legado do sábio. Nós começamos a nossa jornada com a imagem de um escravo acorrentado, e agora chegamos ao ponto onde sua mentalidade se manifesta como o seu maior legado. A alta performance de Epicteto não estava em suas conquistas, mas em sua capacidade de viver uma vida com propósito, em meio ao caos. Ele nos ensina que a verdadeira disciplina não se mede pelo número de coisas que você pode controlar, mas pela qualidade do caráter que você inspira nos outros. E a sua filosofia, o seu estoicismo, é a prova de que a maior batalha de todas não é travada com o mundo, mas com a nossa própria mentalidade. A resiliência de um sábio não está na sua incapacidade de se quebrar, mas na sua capacidade de se reconstruir todos os dias, em silêncio. Muitos líderes modernos buscam construir um legado com empresas bilionárias, com um império de influência. Mas o que resta de um império quando ele desmorona? A única coisa que perdurou de Epicteto foi a sua filosofia, a sua mentalidade, o seu propósito. Ele nos deixou um manual de alta performance que é atemporal, porque a batalha pela liderança pessoal nunca sai de moda. O seu legado não será o que você acumulou, mas a pessoa em quem você se tornou. A disciplina que você exerceu em sua vida, as escolhas virtuosas que você fez quando ninguém estava olhando. A sua alta performance será o seu exemplo, a sua fortaleza, a sua mentalidade que inspirará os outros a se tornarem o imperador de suas próprias mentes. A mentalidade de um líder de verdade não é sobre ser perfeito, mas sobre buscar a perfeição todos os dias. A filosofia de Epicteto nos ensina que a alta performance é um chamado para a ação, um convite para o foco constante, para a resiliência inabalável. E o legado que você irá construir não será de poder, mas de sabedoria. Será uma dinastia de escolhas conscientes, de disciplina silenciosa, de uma vida com propósito. E essa é a verdadeira alta performance. É a jornada que nunca termina. A ação prática para esta parte final da nossa jornada é um compromisso. Um compromisso consigo mesmo. Feche os olhos por um instante e imagine um momento no futuro onde você está no auge da sua liderança e da sua alta performance. O que você diria para si mesmo hoje que está começando essa jornada? Anote essa mensagem no seu diário e leia-a todos os dias. Ela será a sua âncora, o seu guia, o seu legado que te chamará para o seu propósito mais profundo. A nossa expedição por Epicteto nos deu uma nova perspectiva sobre o que significa liderança. Mas a nossa jornada como arqueólogos do sucesso está apenas no começo. Há muitos outros artefatos, filosofias e histórias à nossa espera. Se você está pronto para iniciar sua própria dinastia de liberdade, comente Minha Liberdade abaixo. E se você não quer perder o próximo capítulo da nossa expedição,
onde vamos explorar a mentalidade de um estratega do passado. Curta e se inscreva no canal. E se este vídeo te deu uma nova disciplina para a sua vida, compartilhe com alguém que também precisa.